Olá, meu amigo, minha amiga. Se tem uma coisa que irrita profundamente um delegado de polícia, um promotor de justiça ou um magistrado na área criminal, é quando todas as evidências, provas, perícias, os flagrantes apontam que um criminoso cometeu o crime e quando ele vai depor, simplesmente ele dá uma de sonso. Ele diz que não sabe como é que aquilo aconteceu ou coloca a responsabilidade em terceiros ou em situações aleatórias. Quando a gente estuda a medicina legal, existem criminosos que dizem que praticaram aqueles atos em função de terem ouvido vozes, né, que entraram na sua cabeça, enfim. Muitos alegam também a ingestão de drogas, substâncias, álcool, né, para tentar se evadirem da responsabilidade penal. Se isso funcionasse no Brasil e no mundo, nós simplesmente não teríamos nenhum tipo de criminoso preso, porque todo mundo teria uma justificativa, né? Você conta uma história porque que você cometeu aquilo ali. Uma história nunca é uma vontade dirigida, né? Você nunca, quer dizer, esses criminosos, não, eu pratiquei o crime porque eu quis praticar o crime. Não, sempre é responsabilidade de outra, até questões sociais também, algumas são legítimas, outras são absolutamente ilegítimas, né? Que mostram que algumas pessoas vão para o crime em função de algumas circunstâncias sociais. Bom, mas também não justificam a prática de crime. Então, vocês já devem estar imaginando por que eu estou tocando nesse assunto. Porque ontem prestou depoimento o ex-presidente da República perante um delegado da Polícia Federal. Tem perguntas que não foram feitas e a imprensa nem de longe percebeu que algumas situações são fundamentais para determinar se o criminoso que estava depondo ontem, ele de fato tem alguma chance de escapar dessa situação ou não. Eu vou comentar com vocês aqui algumas questões aqui que envolvem direito penal para a gente poder entender para onde que a defesa do ex-presidente da República quer tocar esse assunto, né? Mas antes de mais nada, quero agradecer a todos vocês que prestigiam tanto o nosso portal durante essas últimas 2 semanas que a gente fez programas aí muito aleatórios, né? Vocês se mantiveram super fiéis aqui com o nosso portal e mais do que isso, vocês fizeram uma campanha, um engajamento para que a gente tivesse em primeiro lugar na premiação do IBEST como um dos canais mais importantes da internet. Gente, isso é muito bacana. Eu estava vendo isso agora, tá? O Portal do José, nas últimas 24 horas, ficou em primeiro lugar nessa votação do IBEST e no cômputo geral também, nós ficamos também em primeiro lugar. Gente, a votação pode ir até final desse mês de abril e é muito bacana saber que vocês fazem do nosso portal não só um canal que conversa com as pessoas, mas um canal também que recebe esse engajamento, esse carinho de todos vocês, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. Se você está chegando agora no nosso portal, eu vou colocar o link aí também da votação do IBEST para você ajudar também a gente permanecer nessa posição, enfim. E mais do que isso, né? Se inscreva aqui no nosso portal também, conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê seu joinha. Todos os dias nós temos uma atividade aqui que eu abro um chat entre 5 horas e 5 e meia para bater um papo com vocês antes de entrarmos no ar. E se puder também, se inscreva no nosso clube de membros, com a forma adicional de você ficar mais engajado aqui nas nossas atividades, tá bom? Então, gente, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e agora vamos destrinchar aqui os temas. Bom, gente, todo mundo fica muito irritado, né? Não só o delegado de polícia, o promotor, enfim, o magistrado de uma maneira geral, como até os advogados também. Muitas vezes os advogados de um criminoso, de alguém que é acusado de ter praticado um crime, muitas vezes se deparam ali com o delinquente querendo vender uma mentira muito grande para o advogado tentar reproduzir essa mentira para convencer também o promotor, o delegado, o juiz, enfim. E aí o advogado fica muito chateado às vezes e pede para sair, que fala, não dá para trabalhar com esse cara aí que é mentiroso. E essa pode ter sido uma das razões, ou algumas das razões, né, para que a defesa do Anderson Torres, lá que está preso, tenha se afastado, porque ele deve ter tentado iludir ali, tentado vender uma história ali, então eles saíram, gente, foram muitos advogados, ninguém quis ficar com ele, né? Então é uma situação muito complicada. E aí o mitômano mor da nação, o senhor ex-presidente da República, ele está um tempo afastado das redes, né? Está 12 dias, gente. A última publicação que ele fez aqui é criticando o Lula quando o Lula estava na China. Vocês veem como é que é? Ele sumiu e isso pode ser um sintoma do Carluxo ter abandonado as redes, porque o Carluxo se sentiu um rato, né? Ele disse que estava sendo tratado por um rato. Isso é o afeto familiar, tá, gente? Do clã Bolsonaro, né? Então a ratoeira deve ter apanhado o rabo do rato, da ratazana, e ele simplesmente não está junto com os outros roedores praticando mais ilícitos nas redes sociais, né? Que vai merecer capítulos aqui de análise da gente mais adiante. Então, mas tem uma pergunta
que certamente o delegado de Polícia Federal, ele não deve ter feito ontem ao Bolsonaro, porque todas as explicações, gente, que foram dadas ali, em nenhum momento suscitaram do delegado a seguinte pergunta: vem cá, o senhor estava sob efeito de drogas? O senhor estava doidão? O senhor tinha bebido, tinha ingerido alguma substância aqui que a senhor misturou com cloroquina, com ivermectina? Isso é um efeito isso tudo é um coquetel que o senhor tomou, junto com situações estomacais que o senhor sofreu, o senhor não estava entendendo nada. Mas tudo bem. Publicou um vídeo nas redes que foi simplesmente disseminado por toda a legião do bolsonarismo aqui no Brasil e fora do nosso país também, né, que engajavam as pessoas ainda nesse sentimento golpista contra as instituições do nosso país. Eu pergunto para vocês a pergunta que não deve ter sido feita. O senhor Bolsonaro, o senhor provocou ali uma publicação incorreta, segundo o senhor está dizendo, né? O senhor, na sequência, fez outra publicação dizendo que tinha sido equivocado, para as pessoas desconsiderarem aquela publicação? Não. O senhor ficou calado por que esse tempo todo? Só quando a polícia te chamou, quando o MP te chamou, é que o senhor está tentando explicar o inexplicável? Então, gente, é muito complicado. Ontem eu dei uma navegada nas redes sociais bolsonaristas, o único canal que tem... Todo mundo se fez de morto, todo mundo se fez de sonso, mas o único que ainda tentou justificar o Bolsonaro foram os remanescentes da Jovem Clã, que fizeram um canal paralelo, né? E classificaram o fato como um caso corriqueiro do tiozão do churrasco. O tiozão do churrasco publicou uma coisa assim inconsequente nas redes sociais. Vocês já pensaram, gente, se um chefe de Estado, todo chefe de Estado no mundo, fosse o tiozão do churrasco, o Putin, também tomasse lá algum medicamento, apertasse o botão vermelho de artefatos nucleares, o Biden, o Xi Jinping, né? Todo mundo ia alegar um tipo de situação estapafúrdia como essa, né? Então o único canal que tentou explicar isso aí foi o pessoal do Augusto Nunes, o pessoal da Jovem Clã. Os jornais de hoje estão dizendo o seguinte, aquilo tudo que nós já vimos, e você deve ter ficado muito irritado também, né? Bolsonaro diz que postou sobre efeito de morfina. Já desmentiram que a morfina não causa esse tipo de entorpecimento das pessoas a ponto de não saberem o que estão fazendo, né? O cara passa um cheque, quando está nessa situação, faz um Pix. Bolsonaro fez um Pix transferindo grana para alguém. Bolsonaro diz à Polícia Federal que estava dopado ao publicar vídeo com ataques nas urnas. Tem aqui uma coluna muito interessante no Valor Econômico de Maria Cristina Fernandes. A morfina golpista desmoraliza o achaque, né? Dizendo que, olha, não dá para qualquer consequência, né, no plano político, alguém tentar defender o Bolsonaro, alguém seguir nessa linha do Bolsonaro, que ele fazia as coisas porque estava drogado, né? E criminoso nenhum escapa da sanção, né? Mas, no entanto, muitos têm até criminosos também, né, que fazem um papel subserviente. Tem advogados que fazem papel subserviente, porta-vozes, né? E a gente tem a figura mais hilária, perigosamente hilária, que é esse senhor Van Garten, que é empresário e advogado também, mas ele funciona como uma espécie de funcionário, né, para dar polimento nas mentiras do mitômano, né? O Bolsonaro está nessa abstinência, deve estar num desespero, sem entrar muito em rede, alguém que passou a vida toda mentindo, né, mentindo de forma criminosa, forma vil, né, forma perigosa. Vamos fazer um pequeno parênteses aqui, lembrar que o Bolsonaro, quando ele estava no quartel ainda, quando ele estava no Exército, ele foi apanhado com um croquis, né, que mostrava um atentado à bomba que ele estaria organizando, e as primeiras perícias mostraram que a grafia era dele, só que ele sempre negou. Ele nunca teve coragem de dizer, ele nunca teve coragem de assumir absolutamente nada, né? Então ele tem lá os lacaios para ajudarem na mentira, e a gente vai vendo aqui como é que os próprios lacaios se desmentem, né? A mentira em cima da mentira, o que acontece. Vamos ver aqui alguns trechos aqui, vamos lá. Faria bem disse. Tivemos a menos, nos 14 dias deste segundo turno, 154 mil inserções. Cada inserção possui 30 segundos de duração. Fazendo uma conta de matemática, temos 1.283 horas de conteúdos não exibidos. Fomos limitados, fomos cerceados, fomos censurados em transmitir a nossa mensagem. O que corresponde a essas 1.283 horas? Se essas veiculações fossem em uma única emissora, isso a gente teria 53 dias de programação ininterruptas num único veículo. Então, essa pilantragem
foi tão pilantra que até o Fábio Faria se arrependeu depois de ter participado desse joguete, né, dizendo que estava tendo uma manipulação do TSE para favorecer a campanha do Lula, né? E que ficou super envergonhado porque a mentira foi muito grande. E aí depois a gente teve o Alexandre de Moraes aplicando essa multa no PL. Gente, a cronologia do Bolsonaro tentando praticar golpes ou fazendo discurso golpista a vida inteira. Aí quando chega depois do mandato que ele não tem mais imunidade, que ele já podia ir em cana direto, não, agora eu não falei. Agora eu estava doidão, agora eu estava sob efeitos de medicamentos, né? Bom, vamos ver mais um período, mais uma fala aqui da criatura, do porta-voz da mitomania. Nem a primeira-dama, nem o presidente souberam dos presentes por 14 meses. Por 14... Ah, mas o que saiu ontem no Estadão, ontem a nova notícia. A dona Michele reitera... É engraçado o seguinte, do mitômano, do esquema, né? É a convicção, né? Os caras falam com a firmeza, assim, para você falar, nossa, o cara tá falando a verdade verdadeira, né? Mas tem situações que são risíveis. Eu ontem estava vendo aqui a CNN... alguém no estúdio não aguentou, deu uma risada quando o Van Garten tentou explicar onde estariam as joias, né, que a dona Michele tinha ali, que ela tinha se enamorado, né, mas ela disse que não pegou, não tocou, né, aquela história assim, eu fumei, mas não traguei, né? Vamos ver o que ele disse aqui e tem uma risadinha no fundo aqui no estúdio, vamos lá. Da República, que era o Palácio do Alvorada, foi recebido, de fato, por um funcionário e ficou exposto, ficou na cozinha do palácio. Esta é a cronologia dos... Gente, as joias, quase 3 milhões de reais, 2 milhões e meio de reais, chegam na cozinha, quer dizer, chegam na sua casa, a empregada bota lá na sua cozinha, né? E você simplesmente não nota, e ninguém nota. Ele disse que ficou exibido ali na cozinha, né? Alguém levou um estojo de joias para a cozinha. Alguém consegue acreditar nisso, em sã consciência? Pois bem, aí no estúdio dá para perceber que alguém, ela dá uma cortada, porque ela chama para Brasília, e alguém começa a rir e fala assim, pô, esse cara, ele deve estar também tomando morfina, deve estar um coquetel dos mitômanos aí, né? Esse foi a nova notícia de hoje. Ah, mas então contradiz o que Fábio, a dona Michele eu vou precisar. Não, eu vou precisar te pedir um minuto. Gente, não é censura. Olha a risada só que alguém vai dar. Que a notícia chama. Fica aí, Fábio, que eu ainda quero saber se ela recebeu em mãos. Fica aí, me espera. Mas eu preciso ir direto para o plenário da Câmara dos Deputados, porque está votando o pedido de urgência do PL das fake news. Na verdade, acabou. Alguém deu uma risada ali, porque falou assim, peraí, né? Ah, senhor Van Garten, inventa outra, cara. Porra, na cozinha. Pelo amor de Deus, cara. Isso é uma história que não cola. A própria Michele disse que foi lá para o Palácio Alvorada. Vai ter que ser chamada também para depois, mas dá para acreditar nessa gente. Eu fico com pena da filhota, né? Da fraquejada lá, porque a família toda vem numa toada gigantesca, né? O que será do futuro dessa menina? Olho vivo, porque vamos ver se essa aí pelo menos se salva, né? Tá difícil, né? Bom, mas vai ser difícil também o ex-presidente da República se safar no meio dessa história, porque o Código Penal brasileiro, ele prevê que a exclusão de licitude não alivia, a exclusão do crime não alivia alguém que toma medicamento. Aliás, até faz uma punição redobrada quando alguém ingere uma substância que tira a pessoa do juízo de forma pré-ordenada. Alguém que vence uma barreira para praticar um crime, então ela sofre uma sanção maior. E tem o artigo 26 do Código Penal, que diz que é penalmente inimputável aquele que tem problemas mentais ou naquelas circunstâncias do crime estava absolutamente incapaz de entender o caráter ilícito do crime. Mas isso não tira completamente a pena, isso pode fazer uma redução da pena. Vai ver que é isso que os advogados do Bolsonaro estão tentando fazer com ele, provar que ele tem problemas cognitivos muito sérios, ele anda se drogando, mas isso não vai excluir de crime não, vai apenas atenuar um pouquinho o tamanho da pena, né? O que nós esperamos aqui, vamos ver se essa gente toda do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, vão engolir essa justificativa, né? Que estava doidão. Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente se encontra, porque tem muito assunto aqui no nosso portal, tá bom? Até lá, tchau!